O céu sobre a Universidade Zhengshen parecia estar desabando em uma tempestade sem fim, mas dentro do alojamento, o clima era de puro tédio. Fen Li, um calouro que ainda não tinha descoberto que era ter problemas de verdade, estava estirado na cama. O verão passava e ele continuava lá, hipnotizado pelo celular, saindo apenas para fazer uns bicos e garantir uns trocados. Ele era a definição de alguém em paz, sem saber que o destino estava prestes a chutar sua porta. De repente, o impensável rasgou o céu. Algo vindo das profundezas do espaço sideral mirou exatamente naquele dormitório. Fen Li nem teve tempo de reagir quando uma esfera azul, brilhando com uma energia elétrica e desconhecida, invadiu seu quarto pela janela aberta. O objeto quicou, rolou pelo piso e parou de forma ameaçadora diante do garoto. Antes que ele pudesse gritar, a bola se esticou e se transformou em um portal pulsante, uma fenda bizarra que cuspia sons metálicos e um brilho que parecia sugar a visão. O choque foi tão violento que Fen Li ficou pregado no lugar. Ele não viu o pouso, só se deparou com aquela anomalia cuspindo luz no meio do seu quarto. O coração batia na garganta. Seria um holograma? Um buraco de minhoca? Parecia piada de mau gosto, algo que só existia em filme barato de ficção científica. Mas a curiosidade foi mais forte que o instinto de sobrevivência. Ele se aproximou, esticou o braço e, ao tocar naquela luz, o mundo dele simplesmente deixou de existir. Em um piscar de olhos, o cheiro de mofo do alojamento deu lugar ao ar pesado de uma Europa medieval alternativa. Fen Li estava em outra dimensão. Ao redor dele, casas de pedra e pessoas vivendo uma rotina bruta. O silêncio durou pouco. Um pescador que passava por ali travou o olhar no rapaz e soltou um berro que gelou a alma do estudante. Em segundos, uma multidão se formou, apontando dedos e gritando ofensas em uma língua bárbara. Fen Li tentou usar inglês, tentou explicar que era só um garoto perdido, mas para eles ele era um demônio, uma criatura que precisava ser queimada viva ali mesmo. O pânico virou histeria coletiva. Os moradores correram para uma fortaleza próxima, berrando por proteção, e as portas pesadas se abriram para soltar o inferno. Homens armados, montados em animais bizarros e com sede de sangue. Eles não queriam papo, queriam a cabeça do invasor. Fen Li sentiu o cheiro da morte e disparou de volta para o portal. Ele atravessou a fenda em um salto desesperado, mas o azar foi seu carrasco. Um cão monstruoso, uma besta maligna daquele mundo saltou junto com ele. De volta ao dormitório, o pesadelo só piorou. O portal continuava escancarado e a fera estava ali, rosnando, pronta para estraçalhar o estudante entre as camas. Fen Li entrou em colapso. Ele implorou para a porta fechar, gritou ordens em todos os idiomas que conhecia, chorou por socorro, mas o buraco negro não obedecia. A fera se agachou para o bote final, os olhos injetados de ódio fixos no pescoço do rapaz. Em um ato de puro desespero, Fen Li avançou contra a fenda. Ele enfiou as mãos na energia pura do portal e começou a forçar as bordas, tentando esmagar aquela passagem com a força do ódio. A besta saltou, as presas roçaram sua pele e o garoto soltou um grito que deve ter atravessado todas as paredes da universidade. O portal começou a ceder, mas o perigo estava longe de acabar. Num esforço brutal, Fen Li ignorou o terror e esmagou o portal com as próprias mãos. O vácuo azul implodiu, o som da fera foi cortado no meio e o silêncio voltou a reinar no quarto. O perigo tinha sumido, e o que sobrou foi apenas uma pequena esfera metálica, fria e misteriosa, rolando pelo chão. Exausto e com os nervos em frangalhos, ele desabou na cama e apagou, deixando as perguntas para o dia seguinte. A manhã chegou e a realidade bateu na porta. Fen Li não era herdeiro, ele era um sobrevivente. Sua rotina era um massacre. Das 9 às 11, dava aulas particulares para tentar passar o que sabia para frente. Mal terminava e já estava na rua. Das 12 às 14, suando a camisa como um entregador. O descanso era luxo. Das 14 às 16, virava o cara dos panfletos debaixo de sol ou chuva e depois, das 17 às 20 horas, voltava para a correria das entregas. Quando batia 21 horas e ele colocava os pés no alojamento, o corpo pesava 1 tonelada. Naquela noite, o cansaço deu lugar à angústia ao falar com a mãe pelo telefone. Com um nó na garganta, ele mentiu.
Disse que estava tudo ótimo, que os estudos iam de vento em polpa e que não precisava de um centavo. Do outro lado da linha, a voz cansada da mãe era um soco no peito. Ela pediu desculpas por não poder ajudar, lamentando que o primo dele vivesse no luxo do exterior com mesadas de $500.000, enquanto ele tinha que se matar de trabalhar. Fenley cortou o assunto na hora. Ele não queria saber de comparações. Ele só queria que ela ficasse bem. Ao desligar, a verdade amarga inundou o quarto. Seus pais estavam afundados em dívidas milionárias por causa de investimentos que deram errado. Ele se lembrou da imagem da mãe, envelhecida anos em poucos meses, trabalhando como faxineira mesmo depois de aposentada. O desespero de ser apenas um estudante ganhando trocados em empregos medíocres o sufocou. Ele precisava de uma saída. Olhou para a esfera azul em cima da mesa e, num misto de loucura e esperança, agarrou o objeto e sussurrou desesperado: "Dinheiro! Eu preciso de dinheiro!" Foi aí que a lâmpada acendeu. Aquele buraco de minhoca não era só um perigo. Era uma mina de ouro. Ele tinha o passe livre para a Idade Média. Enquanto ele sofria para ganhar centavos no mundo moderno, as coisas mais simples aqui eram tesouros lá. Ele lembrou das aulas de história. Especiarias como a pimenta valiam mais que ouro puro. Eram o ouro negro da época. Qualquer bugiganga de plástico ou tempero de mercado seria visto como magia ou luxo supremo por aqueles camponeses. A euforia tomou conta. "Eu vou ser o maior mercante de todos os tempos", ele berrou, já se imaginando em mansões e carros de luxo, saindo da lama de vez. Mas o sorriso de Fenley sumiu tão rápido quanto apareceu. Ele lembrou da recepção sangrenta, das lanças e daqueles olhares de ódio. Como ele ia negociar com gente que queria enfiar uma espada no peito dele antes mesmo dele dizer oi? Fenley não era de amarelar. Ele matutou por um longo tempo e chegou a uma conclusão óbvia. O risco era alto, mas o lucro era estratosférico. Se o céu tinha jogado aquele buraco de minhoca no colo dele, ele não ia ser otário de desperdiçar. O plano estava traçado. Ele correu para o supermercado e limpou as prateleiras. Carne seca, anis estrelado, pimenta do reino e todo tipo de tempero que pudesse carregar. Aquilo era o seu passaporte para a riqueza. Mas ele não era bobo. Sabia que precisava de proteção. Partiu para uma loja de artigos militares e montou seu kit de sobrevivência. Colete à prova de balas, uma faca de respeito, spray de pimenta e uma arma de choque potente. O problema foi na hora de passar o cartão. O prejuízo foi grande. Ele viu quase metade do seu suado salário mensal sumir em minutos, sobrando apenas umas migalhas na conta. Bateu um desânimo, mas ele não podia recuar agora. De volta ao quarto, as coisas ficaram ainda mais loucas. Ao tocar na esfera, um símbolo estranho brilhou na superfície metálica. Fenley clicou e, do nada, um raio azul disparou contra sua cabeça. Ele fechou os olhos, sentindo o cérebro fritar, e quando os abriu, uma tela holográfica flutuava no ar. "Tarefa de iniciante concluída", dizia o aviso. Como recompensa por se equipar, o sistema injetou na mente dele o domínio total do idioma normando ocidental. Agora, o dialeto daqueles bárbaros fazia sentido. Ele tinha ganhado um sistema de RPG na vida real. Antes que ele pudesse comemorar, a bola escapou de suas mãos e o portal explodiu em luz novamente. Sem aviso, o maldito cão furioso saltou da fenda direto no pescoço dele. Mas dessa vez, Fenley estava pronto. Com o sangue frio de quem não tem nada a perder, ele sacou a arma de choque e descarregou a eletricidade na fera. O bicho desabou morto de sono em cima dele antes mesmo de fechar a mandíbula. Fenley empurrou o peso do animal e olhou para o portal. Ele percebeu algo bizarro. O tempo lá dentro parecia ter congelado no momento exato em que ele saiu. As pessoas estavam estáticas, como estátuas de cera prontas para o ataque. Ele respirou fundo, atravessou a fenda e fechou o portal atrás de si, voltando a esfera para o bolso. No segundo seguinte, o tempo destravou e uma voz ríspida ecoou atrás dele. Um morador com cara de poucos amigos rosnou uma pergunta sobre o que ele fazia ali. Fenley, agora entendendo tudo, rebateu na língua deles. O sujeito se irritou, achando que o rapaz estava se fazendo de tonto. "Sou um mercador das terras do leste", disparou Fenley, tentando manter a postura. "Vim em paz para negociar." A multidão começou a cochichar. Olhavam para as roupas estranhas do garoto com desconfiança total, chamando-o de feiticeiro pelas costas. Fenley deu um sorriso de canto e, com um gesto dramático, estendeu uma sacola. "Um presente para os senhores, para selar nossa amizade", disse ele.
Quando os locais abriram o pacote e sentiram o cheiro forte da pimenta do reino pura, os olhos deles quase pularam para fora. O ouro negro estava ali, nas mãos de um estranho, e o jogo estava apenas começando. Aquilo era choque puro. O tempero, que pra gente é comum, ali era tratado como ouro puro, coisa de magnata. O sujeito mandou o rapaz de afastar e parar com o teatro, mas logo abriu um sorriso ao sacar que Fenley era um mercante. Sem perder tempo, ordenou que o garoto o seguisse, e a levá-lo direto para as garras do chefão local para prestar contas. Quando Fenley deu de cara com o tal senhor feudal, o queixo caiu. O líder era uma figura deplorável, jogado no trono com uma garota, agindo como um completo sem noção e faltando com o respeito de todas as formas. Fenley sacou na hora que os contos sobre a podridão da elite medieval eram a mais pura verdade. Mas o jogo virou quando uma tela brilhou do nada na sua frente. A missão era pesada: tomar o poder, virar o imperador supremo e dominar tudo. O primeiro alvo? Angeline. O desespero bateu forte quando ele leu que, se falhasse, a sentença era a morte do governante. O sistema não estava para brincadeira e já o empurrava para o trono sem pedir licença. Fenway rezava para que aquela tela sumisse. Se alguém visse aquilo, ele estava frito. Um morador, estranhando o jeito dele, perguntou se aquele comportamento esquisito era o cumprimento oficial da terra dele. Percebendo que só ele enxergava o sistema, o rapaz sentiu o sangue ferver. Ele não queria ser rei, não queria guerra. Ele era um cara da paz que só buscava um trocado para viver tranquilo. Mesmo tremendo por dentro, ele resolveu jogar o jogo. Aproximou-se do nobre e não dou o papo. Disse ser um mercador do Oriente trazendo especiarias de elite, colhidas pelos melhores e protegidas por magia para manter o sabor. Pintou um cenário de luxo, dizendo que até música os temperos ouviam para garantir a qualidade. Ele entregou uma amostra, desafiando o senhor a provar aquela maravilha. O líder se levantou e fez uma reverência exagerada, o que deixou o clima bizarro. De repente, a sala explodiu em gargalhadas. Era tudo deboche. O senhor feudal riu da cara dele, dizendo que Fenley era a melhor piada do dia. Mas o tom mudou rápido. O chefe exigiu que o jovem se ajoelhasse e aprendesse quem mandava ali, encarando-o com um olhar que gelava a alma enquanto perguntava sobre as tais especiarias. Fenley jogou as cartas na mesa. Se fosse assim, deixaria a carga e sumiria dali num piscar de olhos. Ele sacou na hora que aquela gente bruta achava que educação era sinal de frouxidão. Não dava para ter uma conversa civilizada com quem só entende a base do grito. O estudante ferveu por dentro, planejando como colocaria aquele animal no lugar dele. Encarou o chefe nos olhos e disparou, sem tremer. Perguntou se o plano era mesmo roubar tudo no braço. O recado veio pesado e direto. Avisou que o posto de troca estava logo ali na frente e questionou se o grandalhão achava mesmo que ia botar banca para cima deles. Ameaçou que, se precisasse, a cidade seria engolida por uma carnificina. No mesmo instante, o líder fingiu um pavor teatral, fazendo cena como se estivesse morrendo de medo. A plateia de moradores caiu na gargalhada, ovacionando o deboche do chefe, que era mestre em humilhar os outros. Ele se aproximou de Fenley, destilando veneno, chamando o rapaz de corajoso e dizendo que mal podia esperar para saquear o resto das coisas valiosas que o grupo escondia. Fenley percebeu que o blefe não colou. O chefe não era bobo, e o rapaz decidiu que precisava agir. Ele tentou puxar a faca bem devagar, mas o líder foi mais rápido que um bote de cobra. Sacou a espada e já encostou o aço frio no pescoço do jovem antes mesmo dele reagir. O cara deu risada da lentidão de Fenley, chamando-o de amador na cara dura. O brutamontes ainda revistou Fenley, tirou um bastão do bolso dele e começou a zombar daquela arma ridícula. Deu batidinhas na perna do rapaz, perguntando se ele achava que aquele brinquedo faria algum estrago. Foi quando um homem surgiu do nada, cortando o clima e mandando parar com aquela palhaçada. Ele confrontou o chefe, que tentou se justificar dizendo que a vida de mercador era dura e que o tratamento era aquele mesmo. O recém-chegado avisou que, se continuassem com aquela agressividade, ninguém mais ia querer fazer negócio com eles. Ele se virou para Fenley, pediu para não ligar para o comportamento do outro, alegando que ele estava completamente embriagado, e devolveu o bastão ao rapaz. Enquanto perguntava se Fenley estava bem, um subordinado apareceu tratando o homem com todo o respeito do mundo, chamando-o de meu senhor. Fenley travou de choque. O sujeito era ninguém menos que Lord Tamade,
o senhor feudal que mandava em tudo na região de Endlin. Confuso, Fanley quis saber por que o outro sujeito estava no trono. Tamad deu de ombros, dizendo que aquilo era só um banco grande e que qualquer um sentava ali. Mas o clima pesou quando um dos homens de confiança do Lorde avisou que aqueles mercenários já tinham passado dos limites e que a folga deles ia acabar trazendo desgraça para o lugar. Tamad ouviu cada palavra com o sangue subindo. Possesso com a audácia dos seus comandados, o Lorde perguntou se eles estavam dispostos a ficar sem mercadoria nenhuma por causa daquela ignorância. Por fim, ele se virou para Fanley com outro semblante e pediu para ver as tais especiarias maravilhosas, querendo conferir de perto se a fama era real. Os dois se acomodaram e Tamad ficou fascinado com o banquete de aromas à sua frente. Ele confessou que nunca tinha visto nada igual e, intrigado, pegou um anis estrelado, querendo saber que segredo era aquele. Fanley explicou que aquela pequena estrela era o toque de mestre que transformava qualquer ensopado de carne em algo divino. O Lorde ficou maravilhado, admitindo que a qualidade era absurda e que fecharia o negócio na hora. Pouco mais de 2 quilos da mais pura mercadoria, divididos em 6 tipos de temperos de elite. O homem de confiança de Tamad revelou que o preço padrão seria 35 moedas, mas pela excelência de Fanley, ele abriria a mão e pagaria 40. Tamad jogou uma bolsa pesada na mão do estudante e mandou ele conferir o pagamento. Fanley nem conhecia aquela moeda local. Só queria garantir o lucro para levar para casa, mas ao abrir o saco, o brilho quase o cegou. Era ouro puro. Ele chegou a morder o metal para ter certeza e quase não acreditou na sorte grande que deu. No fim das contas, a confusão com os brutos valeu a pena. Mesmo sendo selvagens, o dinheiro deles valia muito. Tudo conferido, uma jovem começou a ajudar o rapaz a se levantar. Tamad, percebendo a exaustão do jovem, ofereceu um lugar para ele apagar e descansar. Foi só então que o Lorde se tocou que nem sabia o nome do rapaz. "Meu nome é Fanley", respondeu o estudante, ainda meio zonzo com a atenção que a garota estava dando para ele. Tamad então deu a ordem. A jovem, chamada Nia, ficaria responsável por cuidar de Fanley. Antes que ele pudesse entender o que estava rolando, a menina já o puxava pelo braço. Pelas ruas, a molecada da vila assistia à cena em silêncio, cochichando que era a Nia levando o mercador forasteiro. Logo, os garotos começaram a correr atrás deles, eufóricos, gritando que o espetáculo que eles tanto esperavam ia finalmente começar. Um morador, cheio de malícia, perguntou a Nia se ela tinha arrumado um novo amigo e quando chegaria a vez dele. A resposta dela foi um corte seco. Disse que ele podia esperar sentado, porque nem nessa vida e nem na outra ele teria essa chance. Sem perder tempo, ela empurrou Fanley para dentro de um quarto e bateu a porta com força. Lá fora, a vizinhança estava em polvorosa, todo mundo se ajeitando para ver o que ia acontecer. Nia acalmou o rapaz, dizendo para ele relaxar, que ninguém ia machucá-lo e que era só para ele aproveitar o momento. Depois de tanta intensidade, Fanley apagou de vez. Ele só foi despertar horas depois, com um cheiro de comida no ar. Nia estava ali, avisando que o Lorde Tamad tinha mandado um banquete para ele não perder as forças. Enquanto devorava tudo, Fanley sentia o corpo moído, lembrando que na noite anterior ele não tinha economizado fôlego. Afinal, como dizem por aí, nem o maior dos heróis consegue ficar imune quando a beleza chama para o jogo. E ele, como um rapaz comum, estava radiante por ter passado o tempo com uma mulher tão impressionante como Nia. Nia era de uma doçura que hipnotizava. Fanley, ainda meio bobo com o tratamento, perguntou se o senhor dela era sempre assim, tão gente boa com quem vinha de fora. O rapaz comentou que era um luxo negociar com alguém que não chorava preço e ainda pagava uma fortuna em ouro pelas especiarias. Ele estava até sem graça. O Lorde tinha mandado o café da manhã pessoalmente. Fanley confessou que se sentia até um pouco estranho sendo paparicado daquele jeito por um figurão. Nia deu um sorriso tranquilo e pediu para ele desopilar. Ela explicou que o Lorde Tamad era um governante fora da curva, um homem de costume simples e coração justo que não se ligava em pompa. Mas havia um motivo real por trás daquela mordomia toda. A região estava tomada por ladrões e saqueadores, o que fazia os outros mercadores fugirem dali como o diabo foge da cruz. Tamad o tratou como um rei, porque queria garantir que Fanley voltasse. Ele precisava de gente corajosa para manter a economia girando. Nia reforçou que o patrão era um homem de palavra e honra, então ele podia ficar frio. Fanley começou a maquinar que Tamad seria o sócio dos sonhos, mas o sistema em sua mente começou a apitar, trazendo regras chatas sobre linhagens e direitos de trono.
Quando ele tentou pensar em uma jogada diferente, o sistema deu um bloqueio, ação não permitida. Naquele momento, o estudante sentiu o peso da corrente. Ele era um refém daquela missão. Não importava se o cara era um santo ou um demônio. Se a ordem viesse lá de cima, ele teria que passar o cerol em quem o sistema apontasse. O clima de paz acabou num estalo. Um estrondo e uma gritaria começaram a ecoar do lado de fora, fazendo Fenley pular da cadeira. Ele queria entender que zona era aquela. Ao abrir a porta, o cenário era de guerra. O povo corria de um lado para o outro, se armando com o que tinha. Um homem passou berrando que o bando de criminosos tinha voltado e que era hora de dar o troco. Fenley sentiu a adrenalina subir e disse que ia ver de perto o que estava acontecendo. Nia, brava, quis ir atrás, mas um dos guardas barrou o caminho. A ordem era rígida, mulheres trancadas em casa e homens no fronte. Fenley, preocupado, sacou um spray de pimenta e entregou na mão dela. Ele explicou que se algum lixo tentasse invadir a casa, era só mirar nos olhos e apertar sem dó. Fica aqui, não sai por nada, eu volto para te buscar, se cuida, prometeu ele, antes de correr para a torre de vigia. Lá de cima, o cheiro de encrenca era forte. Os comentários eram de que aqueles bandidos tinham perdido o juízo de vez, agindo como se fossem donos do mundo. O bando parou na cara do portão e, com uma audácia sem tamanho, começou a ditar as regras para Lord Tamad. Primeiro, exigiram comida para não morrerem de fome no inverno. Depois, a ganância falou mais alto. Queriam ouro e roupas de luxo, reclamando que estavam cansados de feder em trapos velhos. Mas o fundo do poço veio quando um dos marginais gritou que eles não sairiam dali sem mulheres. O verme queria alguém para aquecer a cama e perguntava para os comparsas como iam carregar tantas garotas de uma vez. O deboche era tanto que eles já estavam dividindo o que nem tinham conquistado. Na torre, as mulheres da vila ouviam tudo, tremendo de ódio. Elas olhavam para aqueles bandidos como se fossem bichos que precisavam ser abatidos. A paciência de Tamad explodiu. Ele chamou os caras de monstros para baixo e deixou bem claro, não ia sair dali nem um grão de trigo e muito menos uma mulher. O Lorde convocou seus guerreiros com um grito que arrepiou até a alma, mandando todo mundo subir no muro e se preparar para o massacre. A sorte estava lançada e o sangue ia correr. Quando tudo parecia encaminhado para um confronto direto, algo estranho aconteceu. Os invasores começaram a recuar, e por um instante os moradores e soldados acharam que o medo tinha vencido rápido demais, mas a sensação durou pouco. Um dos ladrões virou o rosto na direção deles e abriu um sorriso torto, daqueles que não trazem nada de bom. Aquilo acendeu o alerta geral. Ninguém ali acreditou que fosse o fim. Era óbvio que havia algo por trás daquela retirada repentina. Fenley foi o primeiro a colocar isso em palavras. Para ele, aquele movimento só fazia sentido se estivessem ganhando tempo, talvez aguardando um sinal ou apoio extra para atacar de surpresa. O ladrão, ainda sorrindo, murmurou algo para si mesmo, como se tudo já estivesse decidido. Disse que não demoraria e que aquela noite marcaria todos de um jeito que ninguém esqueceria. O aviso veio logo em seguida. Um soldado disparou em direção à muralha, gritando que o celeiro estava pegando fogo. As chamas já subiam alto. O chefe de Tamad custou a acreditar, mas bastou se virar para ver o incêndio tomando conta. O caos se espalhou. Pessoas correram para tentar conter o fogo, baldes de água indo e vindo, enquanto a confusão só aumentava. Aquilo não fazia sentido algum. Foi então que caiu a ficha. Não era acidente. Aquilo fazia parte do plano. O morador correu até o líder e avisou que os ladrões estavam avançando e que a cidade precisava reagir imediatamente. No mesmo instante, vários cavaleiros surgiram, armados, avançando sem hesitação. Eram muitos, organizados e claramente preparados. O líder deles não perdeu tempo. Mandou seus homens levarem tudo o que conseguissem carregar, riquezas, bens e qualquer coisa de valor. O recado era simples e brutal. Não deixariam nada para trás. Fenley, observando tudo, teve um pressentimento pesado. Aquilo só era possível com a ajuda de dentro. Alguém conhecia as rotas, os acessos, os pontos fracos, e do jeito que as coisas estavam indo, ficar ali significava morrer. Enquanto isso, o chefe de Tamad reagiu. Mandou Morgan reunir gente suficiente para conter o incêndio, e ele aceitou na hora, garantindo que cuidaria da situação. Aos demais, a ordem foi clara.
manter posição, defender a cidade e não recuar. Para ele, os invasores não passavam de oportunistas que pagariam caro por ousar atacar. Foi nesse momento que a traição se revelou de vez. Um dos moradores se colocou à frente, como se estivesse coordenando algo. Os ladrões aguardavam apenas o sinal. Assim que ele avaliou a situação, deu a ordem para um ataque surpresa, apostando no engano total. Logo depois, o mesmo homem se aproximou de um guerreiro dizendo que ele parecia um mercenário contratado pelo senhor feudal. Tentou tranquilizá-lo, afirmando que os portões eram fortes e que os invasores não teriam vida fácil. Pediu que ele fosse até a muralha ajudar na defesa. O guerreiro respondeu que já estava a caminho, apenas conferindo o que estava acontecendo. Foi aí que tudo desmoronou. Por trás dele, um homem se aproximou em silêncio, com uma lâmina na mão. Eram traidores. Em segundos, o morador local foi eliminado. A distração funcionou. Enquanto um falava sobre bravura e defesa, o ataque veio pelas costas. O guerreiro percebeu tarde demais e correu para avisar o senhor. Quando chegou, a notícia foi devastadora. Os portões já tinham sido rompidos. Tamad mal conseguiu entender como aquilo fora possível. Ao se virar, viu a cena que jamais esperaria. Os mercenários, que deveriam proteger a cidade, estavam atacando seus próprios homens pelo telhado, pegando todos desprevenidos. A defesa foi desmontada em segundos. O choque foi total. Tamad não conseguia processar o fato de estar sendo traído justamente por quem havia contratado. No meio do tumulto, alguém o chamou e segurou seu ombro. Quando se virou, reconheceu o rosto. Era o mesmo mercenário que já tinha tido problemas com Fanley. Ele próprio se assustou com o rumo que as coisas tomaram. O mercenário, com frieza absoluta, agradeceu a Tamad pelo pagamento generoso e avisou, sem rodeios, que a parceria havia chegado ao fim. O chefe de Tamad tentou entender aquelas palavras, mas não teve tempo. Num movimento rápido, o mercenário cravou a lâmina na nuca dele, decretando que aquele era o seu último momento. Assim que Tamad caiu, os portões foram escancarados. Cavaleiros invadiram o local em disparada, berrando ordens para que todos recuassem. A prioridade deles era clara: tomar o controle total. Seus homens avançaram sem hesitar, eliminando o gado e qualquer resistência que surgisse pela frente. Os moradores não tiveram chance. Em menor número e mal equipados, foram dominados rapidamente. A derrota veio não pela força bruta apenas, mas pela traição que abriu caminho. Fanley assistia a tudo com o coração acelerado. Desde o início, algo naquele grupo de mercenários não parecia certo, e agora seu instinto gritava que aquilo estava longe de acabar. Logo em seguida, o ataque mudou de ritmo. Flechas começaram a cortar o ar, uma após a outra, formando uma chuva mortal que derrubava qualquer um que ainda tentasse resistir. A defesa simplesmente ruiu. Fanley entendeu que permanecer ali era sentença de morte. Ele já havia se imaginado avançando como um herói em batalhas épicas, mas ali, com o chão tremendo e o caos ao redor, mal conseguia firmar as pernas. Foi nesse instante que aceitou uma verdade simples: sobreviver vinha antes de qualquer bravura. Sem olhar para trás, correu em direção ao celeiro. Precisava fugir e rápido. Tentou entrar em contato com Nia, mas não obteve resposta. A angústia cresceu. Ele havia pedido para que ela permanecesse ali, longe de confusão, e agora não fazia ideia de onde ela estava. Não havia tempo para procurá-la. Cada segundo contava. Decidido, Fanley abriu um portal, pronto para escapar sozinho. Foi quando ouviu um brito. Uma voz feminina pedia ajuda. Ele reconheceu na hora. Era Nia. Um dos ladrões a estava segurando e a situação claramente havia passado de qualquer limite aceitável. Fanley sentiu o sangue ferver ao ver Nia lutar para se libertar, implorando para ser solta, enquanto o criminoso insistia. Nia, porém, não entrou em pânico. Em um movimento rápido, usou spray de pimenta direto no rosto do agressor. Ele caiu para trás, gritando de dor, reclamando que não conseguia enxergar e que seus olhos queimavam. Aproveitando o momento, Nia se livrou e recuou. O homem, cego de raiva e dor, a xingou, sem entender o que havia acabado de acontecer. Nia ainda provocou, usando a confusão a seu favor, mantendo distância. Foi então que Flay avistou Fanley e correu em sua direção, aliviado. O alívio durou pouco.
Sem aviso, o mesmo criminoso lançou uma lança às cegas. O projétil atingiu Anna de forma brutal. Flay entrou em choque e correu até ela implorando para que resistisse. Mesmo ferida, Anna mandou que ele fosse embora e salvasse a própria vida. Antes que pudesse reagir, outro ataque veio. Uma flecha foi disparada na direção de Fenley. O impacto foi forte, jogando-o ao chão. A proteção que ele usava impediu o pior, mas a dor foi intensa. Ele mal conseguia respirar, sentindo o peso do golpe atravessar o peito. Logo, os inimigos se reuniram ao redor dele e de seu aliado. Reclamavam que um deles havia sido cegado por algo estranho e que aquilo ainda não tinha terminado. O líder perguntou se o alvo havia sido eliminado. Ao ouvirem que Fenley ainda estava vivo, a ordem foi imediata: acabar com ele ali mesmo. Mesmo ferido, Fang reuniu forças. Se ainda respirava, não era para morrer ajoelhado. E, naquele instante, ele correu em direção ao próximo alvo, decidido a não cair sem lutar. O prédio inteiro e os inimigos ficaram em alerta. Eles zombaram, chamando Fang de idiota por se esconder numa cabana frágil e ainda ameaçar colocar fogo no celeiro. Sem responder, Fang correu para dentro do galpão e trancou a porta. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Em segundos, abriu o portal e atravessou, usando-o como rota de fuga para despistar aquela gangue fora de controle. O problema veio depois. Ao surgir em seu quarto, tropeçou no cachorro que dormia no chão. A queda foi feia. Ele bateu forte e ficou alguns instantes sem conseguir se mexer, sentindo o corpo protestar. A dor veio junto com o choque. Foi então que lembrou da besta, algo que havia simplesmente apagado da mente em meio ao caos. Sem pensar muito, pegou o animal nos braços e o devolveu imediatamente àquele outro mundo. Logo em seguida, fechou o portal com cuidado, garantindo que ninguém o seguisse e evitando qualquer tipo de consequência pior. Só então conseguiu se sentar, respirando fundo até o coração desacelerar. Quando a adrenalina baixou, o peso da situação caiu sobre ele. Voltar para lá, daquele jeito, era praticamente aceitar a própria morte. A tristeza tomou conta. Fang acreditava que nunca mais veria Nia. Afinal, ela havia sido a primeira pessoa por quem realmente se importou. Ele tentava se convencer de que o sistema não poderia exigir que ele cumprisse uma missão em outra dimensão enquanto estivesse preso neste mundo. Na sua cabeça, aquilo parecia um jogo mal projetado. Se não houvesse como falhar sem tentar, que tipo de punição poderia existir? Ele quase se forçou a acreditar que tudo não passara de um pesadelo estranho, já que, no fim das contas, não havia perdido nada, pelo menos tinha encontrado alguém importante em sua vida. Mas essa ilusão durou pouco. Diante dele, o sistema voltou a se manifestar. A missão continuava a mesma: tomar o trono. A penalidade por falha era clara e direta: a morte do portador. Uma nova mensagem surgiu, informando que restavam apenas 48 horas terrestres para concluir o objetivo. Um cronômetro apareceu logo em seguida, contando cada segundo. Fang ficou paralisado. Tentou obter mais detalhes sobre a punição, mas a resposta foi imediata e fria. Nenhuma informação adicional disponível. A ficha caiu de vez. Apenas 48 horas. O pânico veio forte. Ele se perguntou que tipo de entidade tinha o direito de decidir o destino de alguém daquela forma. Mesmo assim, percebeu que entrar em desespero não ajudaria. Precisava se acalmar, organizar os pensamentos e traçar um novo plano. Foi então que lembrou das palavras de seu antigo líder. Nenhum poder resistia ao canhão do templo. Se quisesse concluir a missão, teria de usar força bruta. Lord Tamaji estava morto. Engelin não tinha mais governante. Restavam apenas ladrões e mercenários no caminho. Se derrotasse todos eles, o poder cairia em suas mãos. A questão era simples e assustadora ao mesmo tempo. Como fazer isso? Armas eram o primeiro problema. Em seu país, armamentos de fogo eram totalmente proibidos. Nem o mercado ilegal oferecia opções viáveis. Pensou em buscar recursos fora, mas logo descartou a ideia. Não havia tempo. Mesmo que conseguisse o canhão, não tinha garantia alguma de conseguir usá-lo com eficiência. Foi aí que teve um estalo. Sentou-se diante do computador e começou a buscar informações na internet. Aquela parecia ser a única saída possível. No dia seguinte, seguiu o plano à risca. A primeira parada foi o banco, onde trocou o ouro por dinheiro.
O atendente informou que, com o valor atual, ele receberia 90 mil yuans, já depositados diretamente em sua conta. Com isso resolvido, Fan Lei foi até um drive-thru afastado da cidade. Cada passo estava calculado. Ele entregou um pendrive ao funcionário e explicou que precisava daquele serviço com urgência absoluta. O resultado teria de ficar pronto no dia seguinte. Quando o homem conectou o dispositivo ao computador, arregalou os olhos, claramente surpreso. Olhou para Fan Lei e perguntou meio incrédulo se ele tinha assistido filmes demais para ter tido uma ideia daquelas. O tema era simples e direto: apocalipse zumbi. O funcionário, confuso, perguntou ao estudante o que ele pretendia fazer com aqueles desenhos estranhos. Fan Lei respondeu com naturalidade, dizendo que achava tudo aquilo divertido e que realmente gostava daquele tipo de projeto. Para encerrar o assunto, inventou uma explicação convincente. Afirmou que fazia parte de uma equipe de filmagem, que estava começando como diretor e precisava daquelas peças para um novo filme. O trabalhador pareceu aceitar a história. Disse que agora tudo fazia sentido, mas avisou que dificilmente conseguiria entregar tudo no dia seguinte, já que o serviço era complexo e exigia muito trabalho. Fan Lei não discutiu, apenas deixou claro que havia pago 30 mil adiantados exclusivamente pela mão de obra. Com isso resolvido, Fan Lei seguiu para o próximo passo. Foi até o mercado automotivo e escolheu um carro que lhe pareceu ideal para o plano. A partir dali, tudo giraria em torno daquela máquina. Ele explicou ao mecânico exatamente o que queria, e durante quase todo o tempo restante, permaneceu ao lado dele, ajudando no que fosse possível. Não era só cobrança. Fan Lei precisava garantir que nada desse errado. Depois de horas exaustivas, ajustes, cortes e reforços, o resultado finalmente apareceu. O carro estava irreconhecível, nem parecia o mesmo veículo de antes. O próprio mecânico demonstrou satisfação e comentou que todo homem, pelo menos uma vez na vida, sonhava em criar uma máquina digna do fim do mundo. Para ele, aquele trabalho era a realização desse delírio. A máquina estava pronta. O mecânico explicou que havia trocado o motor, reforçado toda a estrutura, ajustado o equilíbrio e garantiu que, apesar da aparência absurda, o carro funcionava perfeitamente. Ainda assim, fez um alerta: aquele veículo não poderia circular pelas ruas da cidade. O ideal seria chamar um guincho. Fan Lei ignorou o aviso. Disse que não tinha tempo para isso, pegou as chaves e entrou no carro. Partiu imediatamente. O mecânico correu atrás, xingando, dizendo que ele era louco e pedindo, aos gritos, que não citasse sua oficina caso fosse parado pelas autoridades. Pouco depois, um fiscal estava aplicando uma multa em outro cidadão. O homem saiu rapidamente de uma loja e tentou argumentar, dizendo que havia entrado apenas por 5 minutos para comprar algo para comer e que já era noite. Tentou apelar para a compreensão. O inspetor, impassível, respondeu que 5 minutos ainda eram 5 minutos, aplicou uma multa de 5 yuans e descontou pontos da carteira. Foi nesse exato momento que algo completamente fora do normal surgiu. Fan Lei passou diante do inspetor em alta velocidade, dirigindo aquela máquina absurda. O agente ficou imóvel, tentando entender o que acabara de ver. Olhou para o carro, confuso, sem conseguir identificar exatamente do que se tratava. Ainda assim, o instinto falou mais alto. Aquilo precisava ser parado. Sem hesitar, o inspetor montou em sua motocicleta e iniciou a perseguição. Pelo rádio e aos gritos, ordenou que o motorista encostasse imediatamente e desligasse o veículo. Fan Lei percebeu o problema na mesma hora. Em vez de obedecer, acelerou ainda mais e desapareceu rapidamente do campo de visão. Mesmo assim, o inspetor não desistiu. Ficou claro para ele que se tratava de um veículo artesanal, completamente fora de qualquer padrão de segurança. Aquela máquina representava um risco real para pessoas e propriedades. Algo precisava ser feito antes que acontecesse uma tragédia. Fan Lei, por sua vez, conseguiu despistar a perseguição ao se esconder em uma área de obras. Parou o carro, abriu um portal e estava prestes a atravessar quando hesitou por um instante. Ali, parado entre dois mundos, teve a sensação de que aquele era o momento decisivo. O ponto sem retorno havia chegado. O caos engoliu o lugar. Enquanto o celeiro virava uma tocha gigante, os bandidos sorriam, achando que o moleque atrevido já tinha virado cinzas. Eles esperavam o silêncio da morte, mas o que veio foi um estrondo que fez o chão tremer. Do nada, o que parecia um túmulo virou o palco de um pesadelo para os criminosos.
O asfalto gemeu quando Fenley surgiu do meio do fogo pilotando uma máquina de guerra destruidora. Os capangas travaram, gelados de medo, achando que era algum feitiço maligno. Sem dó, o rapaz acelerou e passou por cima de quem estivesse na frente. Um dos mercenários, estirado no chão e moído pela máquina, gemia de pura agonia, sem entender que tipo de demônio tinha vindo cobrar a conta. O sujeito implorava para a morte não chegar, mas Fenley não deu ouvidos. Com um movimento seco, ele despachou o carrasco para o inferno. Ao verem o parceiro virar presunto, o resto da gangue perdeu a linha e saiu em disparada, rezando para qualquer santo que os tirasse dali vivos. Fenley até sentiu o peso do que tinha feito, mas sacudiu a cabeça. Não era hora de ter pena de lixo. O foco agora era Nia. A imagem dela machucada por causa daqueles covardes queimava mais que o incêndio. Ao abrir a porta do carro, o cheiro de sangue e carne queimada bateu forte, fazendo o estômago dele revirar na hora. Engolindo o vômito, ele correu até a garota. Nia, quase apagando, viu o rosto de Fenley e sentiu que ainda havia uma chance. O estrago no corpo dela era feio demais. Naquele mundo atrasado, ela não duraria 10 minutos. Fenley agiu rápido. Pegou o extintor, sufocou as chamas para não deixar a cidade inteira virar carvão e carregou Nia como se fosse o tesouro mais valioso da Terra. Ele abriu a fenda entre os mundos e atravessou. Nia, em choque, nem conseguia entender para onde estava indo. Ele cortou as perguntas dela logo de cara, prometendo explicações depois. Deitou a menina com todo o cuidado do mundo e voltou para o inferno medieval. O relógio estava berrando, só restavam 12 minutos. O tempo naquela dimensão era traiçoeiro, parando e correndo conforme as portas entre os mundos se fechavam. Enquanto isso, a crueldade não parava. Os sobreviventes da vila foram amarrados como bichos para serem vendidos. O traidor, com um sorriso sujo, tentava convencer Morgan de que o negócio era lucrar com a escravidão alheia, chamando o guerreiro para se juntar àquela sujeira em troca de ouro e poder. Morgan não baixou a cabeça. Ele caminhou até o mercenário, mandou um escarro bem no meio da cara do sujeito e avisou que nunca se aliaria a um rato sem honra. Chamou o cara de traidor na frente de todo mundo e mandou ele acabar logo com aquilo, avisando que se ficasse vivo, voltaria do futuro só para cobrar o sangue derramado. O canalha limpou o rosto, chamou Morgan de otário e puxou a espada, pronto para mandar o guerreiro para o cemitério. Mas antes da lâmina descer, o clima pesou. Um dos bandidos travou e apontou para o horizonte, gaguejando sem entender o que estava vendo. Do meio do nada, Fenley surgiu rasgando a escuridão com os faróis ligados, cegando os covardes que achavam que mandavam na vida alheia. Os ladrões se borraram, mas o chefe, querendo pagar de valentão, disse que aquilo era só um brinquedo de camponês para assustar criança. Ele deu a ordem: vão lá e matem quem estiver dirigindo essa coisa. Só que a teoria do vilão caiu por terra em segundos. Fenley jogou a luz na cara dos bandidos e acelerou o monstro de metal, passando por cima daquela escória sem dó. No meio da Idade Média, ninguém tinha ideia de como parar um tanque de guerra moderno. O traidor ficou assistindo, de queixo caído, seus homens sendo esmagados como insetos. Espadas e escudos eram tão inúteis quanto papel contra aquela fera de aço. Desesperado, o chefe gritou para os soldados formarem uma barreira de escudos, tentando segurar o impacto na força bruta. Dentro do carro, Fenley só conseguia lembrar do mecânico dizendo que aquele motor era bruto, feito para ter torque máximo e não ser apenas uma boneca bonita. Aquilo era um trator do apocalipse, capaz de atravessar até concreto armado. Fenley pisou fundo. A máquina atingia uma velocidade que nenhum cavalo puro sangue jamais sonhou em alcançar. Ele avançou contra a formação inimiga, subindo por paredes e quebrando a defesa dos caras como se fosse brinquedo. O plano dos vilões virou pó. Morgan e o líder dos ladrões ficaram estáticos assistindo aquela criatura metálica aniquilar um exército sozinha. O pânico geral tomou conta. Os mercenários começaram a berrar que aquilo era uma carruagem do submundo, enviada pelos próprios deuses furiosos. Apavorados, os soldados imploraram para o chefe fugir, jurando que os demônios tinham subido do inferno para punir cada um de seus pecados. O chefe dos ladrões não quis saber de conversa e já ia dando no pé. Ele avisou ao mercenário que ficar ali era pedir para ser enterrado, já que nada de bom sairia daquele encontro com o capeta. Mas o mercenário segurou o sujeito pelo braço, indignado.
Vai abrir mão de tudo agora? Planejamos esse golpe por meses e você vai amarelar na hora H? O ladrão rebateu na lata, perguntando se o parceiro estava a fim de esperar a morte sentado, já que aquela carruagem infernal não era coisa deste mundo. O mercenário deu risada, chamando o comparsa de covarde e dizendo que gente frouxa assim só servia para carregar pedra em obra de senhor feudal. Ferido no orgulho, o ladrão mudou de ideia. Disse que se fosse para morrer, morreria lutando, mas exigiu que o outro retirasse o insulto. Foi aí que o mercenário apontou para o carro e soltou um sorriso venenoso, revelando que já conhecia a figura que pilotava aquele monstro. Os caminhos deles já tinham se cruzado e ele sabia exatamente quem estava estragando seus planos. Decididos a matar o problema, eles partiram para o ataque. O ladrão puxou o arco e disparou uma flecha certeira no espelho do carro, achando que ia desmontar a fera. A flecha bateu, o vidro estilhaçou, mas nada aconteceu. Os bandidos entraram em parafuso. Que tipo de bicho era aquele imune a aço e ponta de flecha? O que eles não sabiam é que Fanley tinha pedido proteção máxima ao mecânico. Na época da oficina, o mecânico reclamou do preço do vidro blindado e do tempo que levaria para instalar, mas Fanley deu um jeito. Ele mandou o técnico improvisar com o que desse. O mecânico sugeriu uma película protetora barata, que aguentava até tiro se fosse bem aplicada. Quando perguntado sobre quantas camadas queria, Fanley não brincou em serviço. Já que é barato, taca 50 camadas aí. Os vilões, vendo que nada furava aquela barreira invisível, entraram em pânico total. O ladrão, tremendo de medo, foi perguntar o próximo passo para o mercenário, mas quando olhou para o lado, o traidor já tinha sumido no mundo. "Desgraçado covarde!", gritou o ladrão, tentando fugir logo em seguida. Só que Fanley não ia deixar barato. O monstro de metal rugiu no pé do ouvido do bandido. O som foi tão brutal que o cavalo do ladrão travou de susto e jogou o dono no chão. O bandido, caído e humilhado, achou que aquele barulho era o próprio grito de um demônio vindo buscar sua alma. Enquanto os criminosos se borravam de pavor, Morgan caiu de joelhos. Com o coração na mão, ele implorou aos céus por justiça, pedindo que Deus usasse aquele poder para esmagar os bandidos e proteger quem era honesto naquela terra de sofrimento. Morgan desejava que aquela raça de víboras fosse jogada direto no fogo do inferno, pagando caro por cada pecado cometido. No meio do desespero, o líder dos bandidos começou a chorar, jurando que era um fazendeiro de bem e que só virou bicho ruim porque a vida foi cruel. De repente, a porta da carruagem se abriu. Morgan achou que o próprio Deus ia descer dali, mas quem saiu foi Fanley, com sangue nos olhos. O rapaz não quis saber de adoração, chamou todo mundo de idiota e mandou pararem de ficar de joelhos. "Peguem as armas e lutem contra esses lixos", berrou ele. Morgan tomou um susto ao reconhecer o rosto de Fanley. Ele achou que o rapaz era um anjo disfarçado de mercador que tinha vindo para o acerto de contas. Inspirado pela coragem do jovem, Morgan convocou o povo. Era hora de caçar os bandidos e terminar o serviço que Fanley começou. O que se viu foi uma lavagem de honra. Os soldados da vila avançaram como loucos. Morgan liderou a carga, avisando que não teria piedade de quem fingia ser um invasor invencível, mas que, na hora do aperto, corria como covarde. O exército de ladrões desmoronou e bateu em retirada, enquanto o povo passava o cerol. Com o campo limpo, Morgan foi até o corpo de Tamad, o antigo senhor daquelas terras. O velho ainda respirava, mas a vida estava por um fio. Ele olhou para Fanley, chamando-o de Salvador e encarnação divina. Tamad sabia que seu tempo tinha acabado e fez um último pedido desesperado. Queria que o estudante assumisse o trono. O velho admitiu que foi fraco e deixou os traidores crescerem debaixo do seu nariz, mas acreditava que, sob o comando de Fanley, aquele lugar finalmente prosperaria. "Prometa que não vai abandonar esse povo ao destino, ou eles não chegam vivos na primavera", implorou Tamad. Fanley ficou pensativo. Sabia que ser visto como um deus era sua única chance de ser aceito como um forasteiro no poder. Tamad, sentindo que a promessa estava feita, relaxou o corpo. Deu a última ordem para Morgan e Oya: "Sirvam a esse homem com lealdade." E assim, ele fechou os olhos para sempre, deixando o povo em lágrimas. No momento em que o velho partiu, um aviso brilhou na visão de Fanley. O sistema anunciou: missão cumprida. Ele tinha acabado de conquistar seu primeiro trono e escapada da punição. O primeiro passo para virar o imperador lendário estava dado, e o prêmio por essa vitória estava pronto para ser resgatado. O sistema deu o sinal.
Agora, Fanley tinha um mapa nas mãos e uma função de caça ao tesouro disponível. Ele ainda estava tentando entender como mexer naquelas novidades quando Wee deu um grito que ecoou por tudo, anunciando que Fanley era o novo Lorde e que todos deviam respeito e obediência a ele. Na mesma hora, os moradores se ajoelharam, tratando o rapaz como o herói que os tirou do abismo quando a esperança já tinha morrido. Sui se aproximou com seriedade e perguntou qual seria o primeiro decreto do novo chefe. Fanley respirou fundo e olhou em volta. O cenário era de pura destruição. Ele ordenou que colocassem a casa em ordem imediatamente. Mandou Morgan enterrar os heróis da vila com todo o respeito, enquanto os corpos dos bandidos deveriam ser empilhados em uma pira funerária para arderem até virarem cinza, para que ninguém nunca mais lembrasse que aquele lixo existiu. Ele também exigiu um levantamento completo de tudo que foi perdido para tentarem voltar à rotina o quanto antes. Mas Morgan trouxe um balde de água fria. O incêndio no celeiro tinha sido devastador e quase toda a colheita virou fumaça. Ele explicou que tentaram apagar as chamas a mando de Tamad, mas chegaram tarde demais, e o estoque para o inverno foi consumido pelo fogo. O povo entrou em choque. O pânico começou a se espalhar com o medo da fome, mas Fanley cortou o burburinho na hora. Ele pediu calma e avisou que não existia problema sem solução, prometendo que sob o comando dele, ninguém passaria necessidade. Kia sentiu que aquele era o líder que faltava. A confiança de Fanley deu um novo fôlego para as pessoas voltarem ao trabalho. Quando perguntaram sobre os prisioneiros, ele mandou trancar todos na masmorra, sem pensar duas vezes. Foi então que Koya trouxe uma luz. Contou que Tamad era um governante extremamente econômico e que tinha guardado uma fortuna considerável antes de morrer. Curioso, Fanley quis saber o valor e foi levado até um prédio vigiado. Ao abrir os baús, Fanley ficou sem fala. O brilho do ouro era impressionante. 3.000 moedas de ouro e 5.000 de prata. A economia de uma vida inteira de Tamad. Mesmo com o grão caro por causa do verão seco, aquele dinheiro era mais que suficiente. Fanley calculou que tinha uns 4 milhões de dólares bem ali na sua frente. Ele nunca tinha visto tanta grana e percebeu que a sobrevivência da vila estava garantida. Mas ele tinha uma urgência maior: levar Nia para o hospital no seu próprio mundo. Assim que atravessou de volta e começou a sair do canteiro de obras, deu de cara com a polícia. O inspetor, desconfiado, perguntou sobre um carro estranho, todo espetado de pregos, que testemunhas viram entrando ali. Fanley, mantendo o sangue frio, disse que não tinha visto nada, enquanto escondia o que precisava. Ele conseguiu despistar os oficiais. Levou Nia para o socorro médico e só no dia seguinte ela começou a retomar a consciência. No hospital central, Nia finalmente abriu os olhos. Fanley estava lá, vigiando cada suspiro, e perguntou se ela estava de volta ao mundo dos vivos. Ela confessou, ainda zonza, que sentia como se tivesse dormido uma eternidade e que teve medo de nunca mais acordar. Olhando em volta, ela ficou em choque com as paredes e a estrutura do lugar, perguntando que tipo de mundo era aquele. Fanley chegou junto e mandou ela sossegar. Nada de movimentos bruscos, porque o corpo dela ainda estava remendado e precisava de descanso total. Para animar a garota, ele trouxe comida. O cheiro era tão bom que Nia travou, perguntando o que era aquilo. Fanley explicou que, por sorte, o ferimento não tinha destruído os órgãos dela e o médico liberou a alimentação. Nia nunca tinha visto aquele tipo de mingau, mas bastou uma colherada para ela devorar tudo como se não houvesse amanhã. Fanley teve que segurar o ímpeto dela, avisando que se ela se agitasse daquele jeito, os pontos da cirurgia iam estourar. Para ela, aquilo não era apenas comida, era um banquete divino, algo que ela nunca imaginou provar. A confusão na cabeça da menina era tanta que ela encarou Fanley e perguntou se os dois tinham morrido. Ela achava que estava num palácio dourado, exatamente como as lendas diziam que era o paraíso, um lugar brilhante, quente e com uma paz sem fim. Ela lembrou também que, para os pecadores, o destino eram as carroças dos demônios que os arrastavam para o inferno. Foi aí que caiu a ficha para Fanley. Não era à toa que os mercenários acharam que ele era o próprio capeta. O carro dele e sua chegada bizarra batiam certinho com os pesadelos daquela gente. No meio do papo, Nia ficou vermelha e começou a se contorcer. Fanley gelou, achando que era dor, mas a urgência era outra. Ela precisava ir ao banheiro. Ele a ajudou e percebeu que precisava urgente comprar roupas para ela, já que ela só tinha aquele avental hospitalar fino.
Ao mostrar a descarga, explicando que um toque fazia toda a sujeira sumir, Nia ficou boquiaberta, achando que era um milagre tecnológico de outro mundo. Fan lhe avisou que ia ficar na correria nos próximos dias e que contrataria uma enfermeira para não deixá-la sozinha. Ele entregou um smartphone na mão dela, dizendo para ligar se algo desse errado, mas a garota olhou para o aparelho como se fosse um artefato alienígena. Ele perdeu metade do dia ensinando a menina a mexer no básico do celular e depois correu para o banco para trocar o ouro de Tamad por dinheiro vivo. Com a conta cheia, ele foi ver uma mansão para alugar. O corretor explicou que os donos tinham ido embora do país e que casas daquele tamanho eram difíceis de sair, por isso daria um desconto generoso. O lugar era um luxo só: academia, cinema particular, jacuzzi e uma piscina gigante. O ponto alto para Fanley, no entanto, era o muro alto que cercava tudo. Ali, ele poderia viver em paz, longe de fofocas e olhares curiosos, escondendo seus segredos entre as duas dimensões. Feng fechou o negócio na hora. Deixou avisado que era para prepararem o contrato de aluguel sem demora e, enquanto a papelada não vinha, resolveu aproveitar. Jogou o corpo numa rede, sentindo o conforto da sua nova fortaleza particular. Finalmente, ele tinha um lugar seguro naquela dimensão. No meio do sossego, pensou na família. Decidiu mandar 20 mil para a mãe só para dar um fôlego nas contas, mas sem exagerar para não assustar ninguém com tanta grana repentina. Ali, deitado como um rei, ele começou a entender por que os ricos não queriam guerra com ninguém. Mas a moleza durou pouco. Ele chamou o sistema para ver as novidades e deu de cara com uma roleta de prêmios. O painel mostrava de tudo: equipamentos, itens aleatórios e uma bolada de 10 mil moedas de ouro, o equivalente a 14 milhões de yuans. Feng ficou indignado com a mão de vaca do sistema, já que a chance de sair de mãos abanando era gigante. Para girar aquela caça ao tesouro precisava de pontos, mas a sorte sorriu e ele ganhou uma rodada grátis por ser iniciante. Ele não pensou duas vezes, deu o comando e os rolos começaram a girar. O coração batia forte. Aquele giro podia ser o passaporte para uma vida de luxo eterno, deixando a pobreza no passado de vez. Quando o barulho parou, o visor anunciou: herói aleatório. Feng deu um suspiro de frustração. Ele queria o ouro e aquele prêmio parecia pouco perto das moedas. Só que o sistema é traiçoeiro. Logo em seguida brotou uma missão obrigatória: salvar Yuissa, uma espadachim de elite do reino de Barner. A moça estava marcada para morrer na cidade de Turis. O plano dos inimigos era dopar a guerreira e acabar com ela de forma trágica. A recompensa era de 35 pontos, mas a punição era um soco no estômago. Se falhasse, ele perderia tudo o que tinha na conta, inclusive o herói que acabou de ganhar. Feng ficou possesso. Achou uma injustiça sem tamanho ser obrigado a arriscar o que já era dele, mas o sistema não deu escolha. Ou aceitava ou o saldo virava zero. Ele reclamou que nem foto da tal mulher ele tinha, mas o sistema logo projetou a imagem de Yuissa. Quando viu a garota, Feng travou. Ela era de uma beleza fora do comum, uma verdadeira valquíria. A motivação subiu na hora. Ele não ia deixar uma mulher daquelas ter um fim tão sujo. Ele abriu o mapa e viu que Turis era vizinha de Angelin. Era a chance perfeita para explorar o território e consolidar sua fama. Se para o povo ele era um deus ou um demônio, essa espadachim parecia ser o par perfeito para o que estava por vir. Naquela mesma noite, ele mudou tudo para a mansão nova, abasteceu a despensa com o que havia de melhor e começou a se preparar para o resgate. Além de estocar mantimentos que atravessam mundos, ele garantiu roupas e móveis para Nia Feng. O plano era simples: queria ver a garota brilhando naquele vestido novo, já que a beleza dela sumia no meio da multidão comum daquele lugar. Mas o choque de realidade veio rápido. Ele sacou que ninguém ia lhe dar uma vida de luxo de graça. Cada conforto teria que ser arrancado no braço. Sem perder tempo, ele cruzou a fenda dimensional e marchou direto para Turis para resolver seus problemas. A chegada em Turis revelou um cenário pesado. A cidade, dominada pelo príncipe Charles, o segundo na linha de sucessão, humilhava Angelin em tamanho e riqueza. Ao encostar num café, o garçom já veio com um papo torto, oferecendo companhia feminina. Fanley cortou o assunto na hora. Ele não estava ali para diversão barata. O objetivo era informação bruta. Enquanto o garçom tentava entender quem era o alvo, o papo nas mesas vizinhas pegou fogo. Uma mulher reclamava de um sujeito que só a procurava por ter sido chutado por Iisha, a deusa do reino. O clima pesou quando um morador soltou que nem o sangue nobre de Iisha a salvaria de ser levada à força. O plano dos caras era sujo. Queriam domar a guerreira Valquíria.
que até então se recusava a descer ao nível deles. Fanley ligou os pontos na hora. Aquela conversa era o mapa da sua missão. No meio do caos, um tipo abusivo se aproximou da mulher dizendo que logo a tal deusa seria só mais uma garota comum nas mãos dele. O garçom revelou a identidade do sujeito, Merri, um guarda de alto escalão do príncipe. O esquema era uma armadilha. Usaram o pretexto de combater bandidos para atrair Isha ao castelo. Enquanto ela treinava soldados de dia, à noite ficava presa nas garras da realeza. Fanley pagou pelas informações e sumiu dali, já traçando a rota para o castelo. No caminho, ele flagrou Merri comprando um frasco suspeito com um sorriso nojento no rosto. Fanley pressionou o vendedor, que, achando ter mais um cliente sujo, revelou o segredo. Era uma substância para dopar e dobrar a vontade de qualquer mulher. O nojo subiu na garganta. O guarda não passava de um covarde sem caráter. Determinado a impedir o crime, Fanley rastreou o sujeito até as muralhas do castelo e, sem hesitar, conseguiu entrar, sendo anunciado diretamente ao príncipe. O clima no salão era de pura tensão. O príncipe Charles, cercado por seu cão de guarda Merri, não estava para brincadeira. Quando um mercador foi jogado ali dentro, o príncipe, com um olhar de tédio e crueldade, questionou por que diabos tinham deixado o homem entrar se os tributos já estavam pagos. Mesmo com os guardas garantindo que os itens eram de primeira, Charles soltou a sentença de morte sem piscar. Ordenou que enforcassem o sujeito ali mesmo. Fanley assistiu à cena chocado. O pobre coitado foi arrastado para fora berrando por misericórdia, enquanto o príncipe se virava para ele como um predador. "Vai ficar aí parado ou veio vender algo que preste?" disparou Charles, deixando claro que se as mercadorias de Fanley não fossem impressionantes, o próximo pescoço na corda seria o dele.